pessoal, boa noite. Queria parabenizar a todos que estão aqui presentes, né? Não é fácil, turma, trabalha o dia inteiro e à noite ainda vem aqui aprender um pouco mais para tornar a pecuária cada vez melhor, né? Por isso que a pecuária nossa é o que é, não tem concorrência, a gente é uma potência na produção. E queria fazer dar uns parabéns especial para a dona Vilma, né? Que se recuperou aí, agora está podendo participar com a gente aí, está presente, né? E agradecer também os apoiadores do café. A João Menezes Associado, Semente Soesp, Coima, Premix, Cicobi, Credimalha, Raça Forte, De Carvalho, John Deere, Raposo Pneus, Liane Veículos, Boitel Chaparral, Leilo Sul, Adubos Ferticel, Corretivos Massari, que é quem representa aqui é a única, Bolos da D, que organiza nosso coffee break, que nos ajuda aí, né? E o GPD, que é a nossa associação que defende os interesses da pecuária, né? Queria dar alguns recados aqui. Primeiro, lembrar que para o pessoal não esqueçam de assinar a lista, que nós vamos sortear no final 4 ingressos para o simpósio de pastagens intensivas que vai ter aqui no dia 10 de outubro. Então a Exalc vai fazer um evento aqui em Prudente amanhã, até vou colocar de novo no grupo o link. Vai ser vai vir o professor Marcelo Corsi, vai vir o professor Lúcio, vem o pessoal do CEPEA, o pessoal da Scott, consultoria. Vai ser um dia de evento muito bom e em Prudente. Então, quem puder se inscrever e participar, vai ser bem bacana. E no final, hoje, nós vamos sortear 4 ingressos para participar do simpósio. E também um pluviômetro, que é uma oferta do Sindicato Rural. Vai ser aonde? Vai ser na Casa do Médico. Quando que vai ser, João? Dia 10 de outubro. Quem já falou? Hã? Quem já falou? Então, aí nós temos que conversar, mas já teve um caso aqui. O Paulinho passou para você o ingresso, né? Não, eu não vou poder. Você não vai poder? Então, mas já teve um caso de um sorteado que já tinha comprado. Então, aí eu vou conversar lá com o pessoal da organização para ver se tem um jeito. Bom, outra coisa, eu queria falar, a gente montou um grupo pago que chama Mais Arrobas. É um grupo que eu faço análise do que está acontecendo no mercado da pecuária, a relação de troca, como que está a tendência do preço do boi, tendência de relação de troca boi-milho, ágio da vaca, ágio do bezerro. Então tem muitas informações econômicas lá que são de interesse para quem faz negócio no dia a dia da pecuária. Então, se alguém depois tiver interesse em participar, aí me procura. Também falar que o nosso lojinha está à disposição, quem quiser comprar um livro, né? Ou comprar as coisas do Bolos da D, então a gente está disponível aí. E nós vamos só fazer um adendo aqui. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu brinquei errado. Eu falei assim, com a seca dessa, está muito bom para falar de irrigação, né? Porque quem não sente falta de ter lá um sistema de irrigação numa secura dessa, numa dificuldade que a gente está para alimentar. Mas olha, o Júlio vai dar uma palestra e vai falar com vocês. A irrigação é uma estratégia excelente que melhora a produção de capim até na seca, mas ela não resolve o problema da seca. Ela melhora muito a produtividade rural, a eficiência da propriedade. Nós temos pessoas aqui que já irrigam, né? Então conhece isso. Mas quem vai falar vai ser o Júlio. Então, Júlio,
Júlio vai falar sobre potencial do Oeste Paulista para irrigação de pastagem. É o Júlio César Toaldo Romeiro. Ele é o diretor da CAT, de Presidente Prudente, uma pessoa que tem bastante experiência, sempre acompanhou a CAT. Ela tem um projeto muito interessante de irrigação de pastagens com o pessoal de leite, projeto antigo, e o Júlio era uma das pessoas que ajudou muito nos treinamentos e na orientação dos produtores. Então ele disponibilizou o tempo dele hoje para vir aqui conversar com a gente. Então vocês fiquem à vontade e vamos aproveitar a experiência dele, né? Então, Júlio, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer ao João Menezes por proporcionar essa oportunidade de estar aqui hoje à noite, batendo um papo com vocês. Vim falar sobre irrigação, que é a minha área dentro da agronomia, né? Foi nisso daí que eu me especializei. E, assim, deixar bem à vontade para que vocês, interrompam, perguntem as dúvidas que tiverem. Se eu não souber responder, como o João falou, eu trabalho aqui na CAT de Presidente Prudente. A gente está ficando ali na Secretaria da Fazenda no Bosque, então, se eu não conseguir tirar a dúvida de vocês aqui hoje, é só no decorrer da semana ou das semanas me procurar lá que a gente continua, tá? Fazendo aí uma... Vamos ver aqui se pega... Aí. Fazendo só uma rápida apresentação, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em 2004 lá na Unesp de Botucatu. Depois de formado aí que eu comecei minha especialização, fiz mestrado, doutorado com irrigação, terminei meu doutorado em 2012. Desde 2008 eu trabalho na CAT, trabalhei na CAT lá em Botucatu durante praticamente 12 anos, até o finalzinho da pandemia. Passei rapidinho por Marília e desde o comecinho de 21 eu me transferi aqui para a Regional de Prudente, né? E estou trabalhando aí praticamente há 4 anos aqui na Regional de Prudente, né? E apesar de eu ter me formado aí mestre e doutor na faculdade, mas eu costumo dizer que eu realmente aprendi muito de irrigação trabalhando na CAT, trabalhando dentro da propriedade, né? Eu comecei trabalhando e minha maior experiência, na verdade, é trabalho com pastagens para a criação de vacas de leite, num projeto conhecido como CAT Leite, e aí depois também trabalhando um pouco com gado de corte, áreas um pouco maiores, né? Mas assim, os conceitos, eu acho que o que a gente vai falar de irrigação aqui, independe de tamanho de área, depende, na verdade, de adaptar cada tecnologia para a sua situação específica, tá? Bom, a primeira pergunta que eu faço, né, é o que é necessário para irrigar, né? Vocês como produtores rurais, qual que é a necessidade? O que é o mais importante para a gente irrigar? Água, né? Então, o mais importante é a gente ter água, né? E a gente vai ver que quando a gente fala de água, é água, né? É água para valer, porque a irrigação é a principal atividade que utiliza a água, dentre todas as atividades aí, consumo humano, industrial, né? A agricultura, a agropecuária é a principal usuária, cerca de 60% de toda a água utilizada no mundo é utilizada para irrigação, para produção de alimentos ou de energia, tá certo? Mas quando a gente fala de água aqui nessa região, a gente tem a maior riqueza, né, dentre todas as regiões do estado de São Paulo, né? A região aqui oeste do estado de São Paulo é a região dentro do estado com a maior disponibilidade hídrica de todas as regiões do estado de São Paulo ainda, né? Então, a gente coloca a foto aí, né, que nós temos o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, né, como os grandes rios da região, mas temos diversos outros afluentes também que trazem essa riqueza, né, trazem essa disponibilidade, essa abundância hídrica aqui na região. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu acerto aqui, ó, aqui é o mapinha, né, das bacias hidrográficas do estado de São Paulo, e tudo que está em verde, né, mais para o verde, significa que atualmente é maior a disponibilidade hídrica ainda que pode ser explorada, né? Então a gente verifica que algumas regiões aqui, que estão em roxo, em vermelho, né, são regiões que os usos da água já são usos mais brigados, né?
Então, quando a gente pega aqui essa região aqui, que é a região do Alto Tietê, o cinturão verde da cidade de São Paulo, sempre que nós temos um ano onde a disponibilidade, né, o regime de chuvas dá uma diminuída, já liga o sinal vermelho, já liga o sinal de alerta. Por quê? Porque o uso perto do volume disponível já é um uso que já extrapolou inclusive a capacidade. Mas quando a gente vem aqui para a nossa região, né, a região da bacia do Paranapanema, principalmente na bacia aqui, ó, do Pontal do Paranapanema, a disponibilidade hídrica ainda é muito grande, né? Então ainda existe muita água disponível para ser explorada. E isso para irrigação é o fundamento de tudo, né? Eu preciso de água para pensar em irrigação, tá? Bom, muito bem. Outra característica da região que é muito importante para o sistema de irrigação é a topografia. Quanto mais plano for o meu terreno, né, quanto mais plana for a minha região, melhor é para os sistemas de irrigação, né? Seja sistema de aspersão convencional, seja pivô central, seja inclusive sistemas de irrigação localizada como gotejamento e microaspersão, né? E novamente, né, nós estamos aqui em uma faixa do estado onde nós temos relevos, claro, isso aqui é uma visão macro, dentro de uma região existem áreas mais declivosas e áreas mais planas, mas considerando, né, o estado como um todo, nós não costumamos ter limitação de topografia para pensar em um sistema de irrigação, em linhas gerais, tá? Uma outra característica está relacionada com a temperatura, né? Então, para a produção vegetal, basicamente, quanto maior a temperatura média anual, melhor é para o crescimento vegetal, mais potencial de fotossíntese as plantas têm para desempenhar, né? Então, o que num sistema de sequeiro às vezes pode ser um ponto negativo, né? Em um sistema irrigado, onde nós suprimos, qual é o problema da temperatura alta? O problema da temperatura alta é que se eu não tiver uma entrada de água no sistema, o solo vai secando, a planta vai transpirando e aí eu começo a ter prejuízo, né, no desenvolvimento vegetal. Mas quando eu estou colocando água nesse sistema, eu tenho o máximo de potencial de fotossíntese, ou o maior potencial de fotossíntese, e à medida que eu supro isso com água, a minha cultura consegue expressar um potencial de produção maior, tá? E aí nós temos aqui uma grande limitação da região, né, que eu também não fazia muita ideia, né, que a região aqui do oeste do estado de São Paulo é uma das regiões que apresenta o maior déficit hídrico no ano. Não só nessa época agora do ano, como o João falou, essa época agora do ano é uma época que teoricamente eu não tenho o máximo dos potenciais, dos fatores de produção, né? A luminosidade é impeditiva, né? É restritiva nessa época, a temperatura também diminui, né? Então, em algumas épocas ela também passa a ser restritiva, mas quando a gente está falando aqui, ó, isso aqui é em julho e isso aqui é em janeiro, né? Isso aqui, ó, desde o ano de 61 até 1990. A gente nota que essa região do estado aqui, mesmo em janeiro, é uma região que apresenta índices de pluviosidade baixos, historicamente. E como o João falou, a irrigação não vai resolver o problema de produção de forragem durante o ano inteiro, porque não é só a água que manda no crescimento da pastagem. A água é um dos fatores, mas a temperatura e luminosidade são outros fatores, que em julho, agosto, junho, apresenta sua limitação. Agora, aqui, ó, em janeiro, quando eu tenho temperatura lá nas alturas, quando eu tenho luminosidade, o máximo de luminosidade no ano, mas eu não tenho água, eu tenho déficit hídrico, aí o prejuízo, pensando no ano de produção agrícola como um todo, esse prejuízo é extremamente significativo. E aí a irrigação encaixa como uma luva, porque eu vou pegar o que eu não tenho, que é a disponibilidade de chuva, vou colocar via irrigação
e aproveitar todos os outros fatores de produção da forragem. Tá certo? Outros fatores importantes para a gente pensar na irrigação, né? Estava até conversando um pouco antes aqui, infraestrutura energética, né? Disponibilidade de energia elétrica, e isso a nossa região ainda é muito carente, né? Ainda existem áreas onde a disponibilidade de energia elétrica não é suficiente para operação, muitas vezes, de um sistema de irrigação, quanto mais pensando no desenvolvimento de uma área como um todo de irrigação, né? Só para fazer um adendo, o governo de São Paulo, né, e o secretário da Agricultura, o Piai, eles entendem que a irrigação é uma ferramenta extremamente importante, e eles já identificaram áreas no estado de São Paulo, a nossa região aqui faz parte dessas áreas, que nós temos vazios, né, nós temos aqui vazios de disponibilidade de energia elétrica, né? Só que isso não depende apenas do governo, isso depende das conversas com as concessionárias de energia, com as empresas privadas. Pois não? Até que ponto? Oi? Até que ponto uma energia solar, se você vê energia solar, ela pode ser um socorro? A gente estava conversando também aqui antes. Existem projetos, assim, eu não sou especialista no assunto, né? Mas a gente que convive com a irrigação, existem projetos, geralmente projetos grandes, quando não se tem disponibilidade de energia elétrica, onde a energia solar passa a ser uma alternativa, né, para o funcionamento do sistema, né? Então montam-se ali pequenas centrais, né, usinas de produção de energia para o funcionamento dos equipamentos. Hoje existem também sistemas híbridos, né, que aliam, né, não só a energia fotovoltaica, mas também como energia de motores movidos a diesel também, fazendo um mix, né, para fornecer a pressão e a vazão necessária para o sistema funcionar. Eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais realidade, né? O que a gente vê são placas cada vez mais eficientes, né, que conseguem converter. Quanto mais eficiente for essa placa, menor a área que você vai precisar perder para gerar energia para movimentar esses sistemas, tá? Já existem, ainda não é é uma pequena parte, mas a tendência, eu vejo que a tendência é aumentar, tá? E apesar de a gente ter uma disponibilidade hídrica grande, inclusive aqui na região, né, existe um grupo que está escrevendo um plano para o desenvolvimento da irrigação no estado de São Paulo, que já identificou que existem os dois principais gargalos para o desenvolvimento da irrigação de uma maneira massiva, né? Não um projeto aqui e outro projeto ali, mas para o desenvolvimento de uma região, a questão da energia elétrica e a outorga, né? A outorga ainda apesar de ter melhorado muito, né? Apesar de ter evoluído, mas a outorga ainda é um desafio, né? O antigo DAE, hoje a agência SP Águas, é a responsável por conceder essa outorga. O que é a outorga? É uma autorização que o produtor precisa pedir para poder explorar, para poder retirar aquele volume ou aquela vazão do recurso hídrico para fazer a aplicação no seu sistema, né? Melhorou, antigamente eram papéis físicos que tinha que levar no escritório, hoje você consegue fazer todo esse processo via online, né? Mas assim, não é raro outorgas que demoram ainda 1 ano para sair, às vezes 2 anos para sair, né? Embora o prazo médio aí seja de 4 meses a 6 meses, né? Mas muitas vezes por erro do técnico que está fazendo, né? Às vezes por uma série de motivos, a outorga ainda não uma limitação, mas uma dificuldade, mas principalmente o Brasil ele ainda é muito conservador na permissão do uso dos seus recursos, né? Então, a metodologia existente para fazer a captação de água dentro de uma bacia
ainda permite a retirada de uma vazão extremamente pequena, né? É algo muito conservador, porque são metodologias datadas aí da década de 60, 70, né? Que é uma regionalização hidrológica, tá? Então, isso ainda, o governo ainda precisa, né? Precisa tentar desburocratizar um pouco, facilitar e, se possível, flexibilizar. Existem alguns projetos pilotos que a Agência Nacional de Águas está fazendo para permitir, né, o uso de uma porcentagem maior do recurso hídrico que está passando, mas ainda são projetos pilotos, ainda não é uma realidade. Tanto para o rio quanto para o subsolo? Tanto para o rio quanto para o subsolo, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando o técnico, né, o agrônomo vai fazer o projeto da outorga, ele vai determinar uma variável chamada de Q710. O que é essa variável Q710 no frigir dos ovos, né? É a vazão mais restritiva de 7 dias consecutivos num período de retorno de 10 anos. Trocando em miúdos, a gente pega 10 anos, pega os 7 dias onde houve a menor vazão daquele rio. Então vejam que a gente está sendo extremamente restritivo no uso. E a gente ainda vai fornecer uma parte dessa Q710, né? Não é ela inteira que pode ser utilizada. Sendo que a ANA, por exemplo, está testando algumas metodologias onde você inverte o pensamento, né? Você pega uma microbacia, verifica quem são os usuários daquela microbacia, permitem explorar um volume bem maior do que essa Q710 ou a Q95, que é uma outra variável, e aí fala assim, olha, em um ano onde nós tivermos restrição, todo mundo tem um contrato assinado com as regras. Então, se eu tiver uma redução de vazão, aí a regra quem combina é aquela associação de irrigantes. Ou vai ficar para um que era o mais antigo da bacia, ou a gente vai ratear e todo mundo reduz parcialmente. Aí é um contrato que existe entre aqueles irrigantes. E isso permite, né, um uso maior. Porque o que o órgão regulamentador tem medo? De sair concedendo outorga, e aí ele dá 5 anos para você tirar um volume, 5 anos para você tirar um outro volume, 5 anos para tirar um outro volume. E se de repente todo mundo está tirando o seu volume e dá um problema, né? Reduz demais a vazão do rio e, né, como diz outra, a gente seca esse rio dali para baixo. Então, lá na década de 60, 70, como não se tinham ferramentas, né? O que se fazia? Vamos restringir. Só que as coisas avançaram, né? A gente já passou 50, 60 anos disso. Então, está na hora também das metodologias elas avançarem no tempo. A questão da conectividade também é importante, né? Cada vez mais. Hoje nós temos sistemas de irrigação onde é possível fazer o manejo, a operação dele à distância, né? Só que para isso a gente precisa ter uma cobertura, né, de sinal, de celular ou outras formas de conectividade, né? Bom, aqui só dizendo, né, 5 bons motivos para irrigar uma propriedade no geral, tá? Eu considero como o melhor seguro rural que um produtor rural possa ter, né? É uma forma de você garantir, né, a sua produção, planejar o seu negócio, né? Claro que todo planejamento está sujeito a riscos, né? Então a gente tem um risco também de um ano ruim, né, de chuva, mas assim, é o melhor seguro rural que a gente pode ter. Melhorar a produtividade, possibilidade de diversificação de atividades, né? Possibilidade de diversificar, de colocar outras culturas que sejam mais rentáveis dentro da propriedade. Dependendo da situação, a gente consegue produzir fora da época e conseguimos tirar mais ciclos por ano, né? Com uma irrigação na nossa região, é possível a gente fazer uma safra, fazer uma safrinha, né? Junto com essa safrinha, semear um capim para colocar depois o gado ali e ir revezando isso na propriedade. Então, a irrigação abre um mundo de possibilidades. Inclusive, nesse quesito aí, você aumenta o verão, né? Você aumenta o verão. A irrigação não é verão de 5, 6 meses. Exatamente. É 8 meses.
A gente já está começando a entrar em uma época agora, né, setembro, que, né, está batendo aí 35, diz que vai bater 40 graus, né, essa semana. E o que a gente, então nós já temos temperatura, luminosidade também já está recuperando. O que está faltando agora para o pasto começar a crescer em, né, velocidade? Água. Então o que o João falou, né, ao invés de esperar a chuva que vai vir lá por final de outubro, novembro, sabe lá quando a chuva vai vir, cada vez está mais bagunçado o clima, né? A gente consegue antecipar, né, o início do verão e conseguimos também levar, né, o final do verão um pouco mais para frente. Então a gente aumenta a nossa janela, tá? Bom, e para, né, desenvolver a irrigação, o que a gente precisa? Obviamente, dinheiro, né, para financiar sistemas. Não é um equipamento barato, né, não é uma técnica barata de se implementar. Então é fundamental que se tenha crédito, disponibilidade de terras, clima favorável, energia, empresas, que a nossa região também precisa evoluir bastante, né? Não é uma região que está crescendo a irrigação, então consequentemente com esse crescimento a tendência é que empresas também venham se instalar para cá, né? Porque hoje tem empresas que atendem a nossa região, mas que estão sediadas em outras regiões, né? Assis, Olambra, né? Elas não estão sediadas, Araçatuba, não estão sediadas aqui. E, principalmente, água, né? Sem água não é possível fazer irrigação. E quando eu falo sem água, é bom que nós tenhamos uma noção de grandeza, né? Quanto que vocês imaginam que para irrigar 1 hectare, quanto de água diário é necessário? 50 litros por metro quadrado? Quanto? 50 litros por metro quadrado? Menos. Por metro quadrado, menos. Aí já é bem mais. Pelo menos 15 milímetros, considerando que 6 evapotranspiração. Quanto? Uns 20 milímetros. 20 litros por metro quadrado. 20 milímetros ou 20 milímetros por metro quadrado? Aí já é muito, né? Estou pensando dia, né? Vamos dizer que você falou que a evapotranspiração é de quanto, Neto? 6 a 7. Vamos colocar uma evapotranspiração diária de 6 milímetros. 6 milímetros de água significa que para cada metro quadrado eu preciso de 6 litros, correto? Em 1 hectare, quantos mil metros quadrados eu tenho? 10 mil. Significa então que para eu irrigar 1 hectare, eu preciso de 60 mil litros de água por dia, para repor. O que a planta tirou, eu estou repondo. Eu estou pensando assim, eu estou pensando que hoje eu apliquei 60 mil, amanhã eu vou aplicar mais quanto? Mais 60 mil. No outro dia eu vou aplicar quanto? Mais 60. Né? Então, para 1 hectare... Isso aí é bom também, eu não sei se você vai falar, mas as pessoas entenderem que, por exemplo, se o turno de rega for de 4 dias, isso, você tem que colocar 4 aí, isso, 60 milímetros por cada vez. Né? Aí, se o meu sistema de irrigação foi projetado com turno de rega, como o João falou, de 4 dias, significa que eu vou irrigar nesse 1 metro quadrado hoje, e eu vou voltar nele, aqui, dali a 4 dias, porque no outro dia eu estou irrigando o outro setor, no outro dia eu estou irrigando o outro setor. Aí sim, 60 mil litros de água por dia, se eu for ficar 4 dias sem irrigar, eu multiplico esses 60 por 4. Então, quando eu for irrigar esse setor aqui, aí eu vou aplicar 240 mil litros de água, tá? Mas só para a gente ter uma noção de grandeza, 60 mil litros de água é bastante água, é muita água. Se a gente comparar, por exemplo, com o abastecimento urbano, né? Utiliza-se muito menos água para o abastecimento das cidades do que para irrigação. Na propriedade, quando eu falo de irrigação, não adianta eu ter uma mina, né? Eu tenho água na minha propriedade, eu tenho uma mina ali, né? Dificilmente com uma mina a gente vai conseguir fazer irrigação. Claro, tudo isso depende da área que se deseja irrigar. Quanto maior a área, maior a fonte hídrica que eu preciso. 6 milhões de litros para 100 hectares só para repor. Só para repor em um único dia, correto? Então,
É isso aí. Que volume de rio caudaloso, dá uma referência aqui para irrigar uma área de 100 hectares, para tirar um recorde. Para conseguir, o que eu poderia falar para você? Quer ver? Laranja, Rio do Peixe. Não, menos. O Rio do Peixe, certamente. O próprio Santo Anastácio já consegue irrigar, não com tanta, né? Mas rios menores até a gente consegue outorga para isso, né? Santo Anastácio é muito poluído? Oi? Santo Anastácio não está muito poluído? Essa é uma boa pergunta. Ele pode até ser poluído, mas a irrigação pode, inclusive, ser uma etapa para a purificação desse recurso hídrico, né? A água do Tietê, por exemplo, é utilizada para irrigação de lavouras. A irrigação que muitas vezes sofre, né? Porque consome muita água. A água do Tietê, por exemplo, ou que seja do Santo Anastácio, é captada com uma poluição. A gente aplica ela na cultura e a planta evapotranspira, né? A planta transpira água pura. Então a irrigação, inclusive, passa a ser uma etapa de purificação da água. Quando você fala evapotranspiração, é pelas folhas, né? Evapotranspiração é a somatória das folhas, que é o que a planta transpira, e a evaporação direto do solo. E se no caso, assim, a comparação, se esse pasto, né, por exemplo, estiver baixo, menos folha e o solo mais próximo, evapora mais ainda? Evapora mais, mas transpira menos. A soma total, a transpiração sempre vai ser maior do que a evaporação. Sim, tem um peso maior. Então, o pasto, por exemplo, quando ele está mais alto, ele está transpirando, a evapotranspiração é maior do que o pasto, por exemplo, que foi recém-pastejado, tá? Porque a planta, ela transpira pelas folhas. Ela tem umas estruturas nas folhas chamadas estômatos. Quando esse estômato abre, a planta perde o vapor de água. Então, quanto mais folha ela tiver, quanto maior o comprimento da folha, quanto mais folha tiver, mais estômatos abertos, maior a transpiração, maior vai ser a evapotranspiração. Tá? Bom, aqui só alguns dados, né, alguns dados locais, né, para dimensionar a importância da nossa região. Nós temos quase 24 mil propriedades rurais, juntando aqui a regional de Prudente e a regional de Venceslau da CAT. São 32 municípios, né, que essas duas regionais elas abrangem, quase 2 milhões de hectares e uma vegetação nativa aí de quase 232 mil hectares, né? O que na verdade está abaixo do que é o necessário pelo novo Código Florestal, né? Salvo aí algumas exceções, que seria 20% das propriedades com vegetação nativa, né? Então, provavelmente na região a gente vai ter uma diminuição da área cultivada, né? Por isso que é cada vez mais importante que essas áreas cultivadas elas sejam cada vez mais eficientes, né? E a irrigação vem como uma dessas técnicas, né? E praticamente metade aí, né, desses 2 milhões de hectares aí são cultivados com pastagens ou explorados com pastagens, né? Então, a bovinocultura aqui na nossa região é a principal atividade né, dos produtores rurais. Tá? Aqui eu vou passar. Bom, quando a gente fala de pecuária, aí a gente precisa entender que tipo de pecuária a gente está falando ou que tipo de pecuária a gente, né, pretende trabalhar. Nós temos pecuárias e pecuárias, né? Então, nós temos pecuárias, né, tratadas aí num sistema extensivo, né, onde ano após ano a reserva desse solo vem sendo explorada, extraída, né, e aí a gente começa a ter problemas, né, problemas erosivos, problemas de erosão, problemas de fertilidade de solo, problemas de pastagem, problemas de manejo, que resultam, né, tudo isso vai resultar em uma baixa taxa de lotação, consequentemente uma baixa produtividade, né? Mas nós temos tecnologias capazes, né, de fazer todo esse caminho inverso, né? Melhorar a fertilidade do solo, né, melhorar o cultivo das pastagens, o manejo, e a gente consegue obter melhores índices de produtividade, né? Depende qual tipo de pecuária que a gente vai lidar, tá?
Bom, aí a pergunta é, acho que aqui até uma vergonha fazer, né? Vale a pena engordar boi? Vale ou não vale? Vale, né? Mas sempre vale a pena engordar boi? Depende, o Neto já falou, depende do custo. Vai depender de uma série de coisas, mas uma coisa eu entendo muito menos de boi do que vocês. Mas uma coisa é fato, ó. A média nacional de taxa de lotação é de 1 unidade animal por hectare a 1 unidade animal e meia. Essa é a média Brasil, certo? Bom, se esse boi demorar 24 meses para ser abatido e a arroba tiver R$300 por hectare, e se esse boi tiver com 20 arrobas no abate, o que já é bastante, eu estou forçando aí a conta para cima, eu tenho uma renda bruta por ano, seria R$6.000 cada animal desse daqui, e aqui eu não estou colocando custo, não estou colocando nada. Estou fazendo uma conta de boteco. R$6.000 esse animal vai me render por ano, então, como demorou 2 anos para ele ser abatido, eu tenho uma renda bruta aí de R$3.000 por hectare ano. Correto? Muito bem, para 1 hectare. Se eu pegar a poupança hoje, que está pagando 8,43% ao ano, que é um investimento, que é uma remuneração baixa. Se eu pegar o meu capital, que é a terra, que custa aí R$45.000 por hectare, eu pegar essa propriedade, o valor dela, e colocar na poupança, isso aqui vai me remunerar por ano, por hectare, R$3.743. Ou seja, nós precisamos entender se a gente quer ficar nessa pecuária aqui, que me rende 1 unidade animal por hectare, ou se a gente quer trabalhar com uma pecuária assim, que pode me render taxas de lotação de 5 unidades, 5 cabeças por hectare, 7 cabeças por hectare, 10, até mais do que isso. Então, a irrigação, ela vem o quê? Ela vem para possibilitar, e aí é muito complicado, porque quando a gente fala de viabilidade de irrigação, é um negócio que as possibilidades, elas são tantas, que é difícil a gente cravar se vale a pena ou não vale a pena. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, para verificar se realmente vale a pena irrigar ou não. Tá certo? Bom, o que a gente precisa aproveitar do nosso animal? Eu digo assim que na natureza existem alguns milagres, que acontecem diariamente e às vezes a gente nem percebe. Uma delas qual é? Uma delas é a planta. Se a gente pensar na loucura que é um ser pegar luz solar, gás carbônico, água e conseguir disso transformar em tecido vegetal, proteína, energia, isso é um milagre que acontece na natureza. E um outro milagre que acontece na natureza é o ruminante, é o bovino, que ele consegue pegar essa proteína vegetal aqui e consegue transformar isso em proteína animal. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos perder essa capacidade do indivíduo que a gente trabalha. Só que para a gente converter essa proteína vegetal em proteína animal, eu preciso do quê? Eu preciso de pasto. Quanto mais pasto eu conseguir produzir, mais eu vou ter possibilidade de converter proteína vegetal em proteína animal. Tá? E é aí que a irrigação, ela me resolve um problema. Por quê? Como é que eu vou planejar e produzir se eu não consigo controlar a água, se eu dependo da chuva? E cada vez mais o clima
ele está sendo desafiador, não só na nossa região, né? Isso acontece no mundo como um todo. Uma hora é água que vem demais, outra hora é período do ano que vem com pouca chuva, é veranico, né? Então cada vez é mais desafiador produzir, tá? E aí a gente precisa sempre ter em mente isso aqui, ó, que são esses os fatores que interferem no crescimento da pastagem. Eu preciso ter pasto para o gado engordar. E para eu produzir pasto eu preciso de luz, temperatura, nutriente, água e manejo. Luz e temperatura eu não consigo interferir. Isso, cada região tem o seu ciclo de temperatura, o seu ciclo de luminosidade. Nós estamos em uma região que não é a melhor região do Brasil para produzir pastagem. Existem regiões que são mais propícias para a produção. Porém, dentro do estado de São Paulo, é uma das melhores regiões para a produção de pastagem, em termos de luminosidade e temperatura. Nutriente não deveria ser um problema. Nutriente eu coloco via adubação, via resíduos orgânicos, não deveria ser um problema. Embora aquela pecuária extensiva, muitas vezes, não aplica calcário, não aplica adubo na pastagem, e aí vai ser difícil conseguir fazer o boi engordar. Por quê? Porque há 30 anos atrás a fertilidade do meu solo era uma. 30 anos esse solo sendo explorado, né, sem a devida reposição, esse solo está ficando cansado, foi ficando cansado. Por isso que a taxa de lotação vem diminuindo cada vez mais, né? É pensar no pasto não como pasto, né? A gente fala que é pensar no pasto como uma cultura agrícola. O agricultor que produz milho, ele não planta milho sem corrigir o solo, ele não planta milho sem adubar. O pecuarista precisa entender que para produzir pastagem, apesar da pastagem ser rústica, apesar de, né, aguentar o tranco, apesar das braquiárias aguentarem o tranco, mas para eu ter produção, eu preciso investir nessa pastagem como uma cultura agrícola, né? E aí eu preciso da água, né? Que num sistema de sequeiro eu dependo e num sistema irrigado eu controlo. E eu também preciso de manejo, tá? Porque só a irrigação não vai resolver todos os problemas. Eu gosto muito dessa foto aqui, ó, que essa foto aqui mostra muito bem quando a gente fala de manejo, né? Parece ser uma palavra tão vaga, né? Tudo é manejo, você errou no manejo, precisa melhorar o manejo, né? Mas essa foto aqui mostra muito bem o que é o manejo, né? A gente nota aqui, né, um animal para dentro da cerca, um passo aqui bem rapado, o gramão já tomou conta desse local aqui, e aqui do lado de fora da cerca, uma pastagem numa condição melhor, né? Certamente, o mesmo trato que está sendo colocado aqui dentro, está sendo colocado, ou seja, aqui provavelmente não está sendo feito correção de solo, não está sendo adubado, não está sendo irrigado, não está sendo feito nada. Da mesma forma como aqui fora, do lado de fora da cerca. Mas por que eu tenho um capim maior aqui e um capim menor aqui? Porque eu estou respeitando, né, na marra, eu estou respeitando o período de descanso desse capim aqui. Eu estou manejando aqui, eu tenho mais animal do que a minha pastagem consegue suportar. E aqui eu tenho, né, um descanso para essa pastagem. Então, isso é manejo, né? Dos fatores do manejo. Existem vários outros, né? Bom, aí agora, né, começando a falar um pouquinho, né, sobre irrigação, ó, né? Visualmente a gente consegue notar a diferença num sistema irrigado, num sistema sem irrigação, né? Novamente aqui é um sistema irrigado, a gente começa a ter, né, uma relação maior de folha para o colmo, né? Então a água, ela faz toda a diferença no sistema, desde que o solo esteja corrigido, que as adubações estejam em dias e que a época do ano seja uma época do ano propícia, tá? Que é um sistema de irrigação por aspersão convencional, tá? Aqui choveram molhado também, né? Só para falar por que irrigar, quais os benefícios, né?
A questão é a gente compatibilizar se esses benefícios aqui vão me pagar a conta no final do investimento, tá? Aqui um outro sistema por aspersão, né? Então, quais são os sistemas de irrigação possíveis de irrigarmos pastagens? Um deles é a aspersão, né? Aspersão convencional. Geralmente aplicada em pequenas áreas aí até de 5, 10 hectares, tá? Embora existam projetos de irrigação maiores, áreas de 30, 50 hectares, tá? Até 10 hectares, sistemas por aspersão manual, a gente consegue fazer o manejo dos setores. Acima disso, a automação ela é fundamental, né? Porque senão você não tem como ficar fazendo o manejo desses setores, tá? Né? Aqui alguns exemplos, ó, gado de leite, né? Propriedades para gado de leite, como são áreas menores, a aspersão convencional ela é muito utilizada, é um sistema mais barato do que os outros setores, né? Que se enquadra muito bem aí para essas condições de áreas pequenas, tá? Sistemas bem dimensionados entregam uma uniformidade de distribuição e uma eficiência muito boa, né? Cerca de 85% a 90% de eficiência, né? Para sistemas bem dimensionados, que respeitam o espaçamento entre os aspersores, entre as linhas de aspersores, tá? Aí a gente consegue, né, medir certinho qual a pressão que está chegando nos aspersores, né? Vocês viram lá uns copinhos amarelos que a gente coloca para visualizar a uniformidade de distribuição, né? Porque a irrigação, não importa qual o sistema de irrigação, importa que ela entregue uma lâmina adequada e que essa lâmina ela ocorra no terreno, na área, de maneira bastante uniforme, né? Para que você não tenha uma desuniformidade de crescimento. Feito isso, qualquer sistema pode ser utilizado. Todos eles têm vantagens e também têm as suas desvantagens. Nesse sistema de aspersão, você pode injetar o adubo nele? Pode injetar o adubo, você pode fazer um sistema de fertirrigação, né? É viável. Tá? Para pastagem principalmente, tá? Porque como a gente está irrigando área total, né? Eu não vou ter desperdício. Então, você pode injetar ali, por exemplo, uma ureia para fazer adubação nitrogenada, né? A fertirrigação a gente só precisa tomar um cuidado. Os adubos a serem utilizados na fertirrigação precisam ser próprios para fertirrigação, tá? Geralmente o adubo que a gente costuma aplicar, o cloreto de potássio, por exemplo, aquele vermelho, não é indicado para fazer fertirrigação, porque ele não dilui, ele não dissolve. Mas existe o cloreto de potássio branco, que é um sal, que esse você pode colocar no sistema, né? Tá? Mas é viável sim, tá? Isso te economiza, melhora a eficiência sua da adubação e te economiza muito em mão de obra, tá? O carretel, né, o rolão que o pessoal fala, esse é um sistema que vai ficar aí no intermediário entre o que a aspersão não faz e até o pivô central começar a ser vantajoso economicamente, né? É um sistema que em termos de eficiência não é o melhor dos sistemas, né? Possui uma eficiência mais baixa, cerca de 70% de eficiência, né? Todo equipamento que você coloca um canhão que precisa de muita pressão, que ele vai ter um raio muito longo, né? A eficiência do sistema vai ser mais baixa. Por quê? Porque você precisa de uma pressão muito grande para conseguir pulverizar essa gota e para formar esse raio muito longo. E nesse meio do caminho, o que acontece? A temperatura alta, às vezes a gota fininha, ela nem chega no solo, ela já evaporou direto para a atmosfera e ela está muito sujeita à incidência de ventos, né? Então você pode perder muito por deriva, tá? A principal qualidade ou a principal vantagem desse sistema qual é? Mobilidade. Você consegue levar esse equipamento para muitas vezes diversas áreas da propriedade ou para propriedades diferentes, né? Então a sua mobilidade, digamos assim, é o único ponto que joga a favor dele para definir, porque também não são equipamentos baratos, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, por exemplo, ele é mais caro do que a aspersão convencional,
Dependendo do tamanho, ele vai ficar quase empatando com o pivô, mas ele tem essa vantagem de ser móvel. Você pode levar ele para onde você quiser, tá? Temos aí, né, o principal sistema, o sistema que mais cresce, né, em irrigação, que é o pivô central, né, que são equipamentos, né, móveis, né, que eles se movimentam, eles giram, né, em torno do seu próprio eixo aqui. Ele tem os lances, e nesses lances a gente tem como se fossem aspersores, né? Na verdade são microaspersores hoje, né, que fazem a irrigação ou em área total ou irrigação localizada, aí depende da aplicação do pivô, tá? A principal vantagem do pivô é que ele é um sistema automático, né, 100% automático. Ele consegue irrigar grandes áreas com sem a necessidade de mão de obra, ou com a necessidade muito reduzida de mão de obra, tá? Inclusive a gente consegue, por exemplo, colocar um pivô, né, de 100 hectares para funcionar daqui de Prudente. Você consegue ligar lá na sua fazenda, se você tiver conectividade, né? Então ele irriga grandes áreas, e o pivô é assim. O pivô, quando é pequeno, a viabilidade econômica dele é pequena. Quanto maior for o tamanho do pivô, mais viável, né, o menor é o seu custo por hectare, né? Porque quando eu vou acrescentando torres, essa torre lá da ponta, ela irriga uma fatia cada vez maior. O preço da torre é a mesma, né? É o mesmo custo da torre. Então a primeira torre irriga uma área muito pequenininha, ela custa 50 mil reais. A segunda torre, ela já irriga uma área maior. Qual é o custo dela? 50 mil reais. A próxima torre irriga uma área maior ainda. Qual é o custo dela? 50 mil reais. Quando você dilui esse custo por hectare ou por metro quadrado, quanto maior é o pivô, menor é o custo por metro quadrado, né? Por isso que a pergunta sempre é, quando que o pivô se viabiliza, né? Quando que é interessante financeiramente colocar um pivô? Depende do que você tem embaixo dele, depende do que está pagando a conta, né? A gente costuma falar que, em média, um pivô ele começa a ser viável a partir de 40, 50 hectares. Mas existem pivôs de 16, existem pivôs de 8, existem pivôs de 150, né? Depende do que está ali embaixo pagando a conta. Tudo é questão de conta. Pivô maior hoje aqui que volume de... Se falar de área, acho que o maior pivô, né, que existe, inclusive o maior pivô do mundo está no Brasil, no oeste da Bahia. Se não me engano, ele tem um raio de 600 e poucos metros. Precisava fazer a conta disso daí, quanto é que vai dar, mas chuta aí que mais de 200 e poucos hectares, tá? Agora, uma média hoje seria, não tem uma média, para cada região... Isso. Mas assim, os pivôs que a gente mais visualiza no campo é pivô de 60, 80, 100 hectares, mais ou menos isso. Quando vai pegando a região de Chapada, mais para o Mato Grosso, né, Bahia, Brasília, você começa a ter pivôs de 150 hectares. Mas assim, 60 a 80 acho que são a maior parte dos pivôs. Tem alguém aí, eu sei que o doutor Adelso tem pivô lá, né? Quantos hectares dá lá, Adelso? Quando a gente começou lá perto da casa, de 36 e de 28. Certo. Aí agora a gente colocou um de 100. Tá. Está começando a funcionar agora. Tá? Então aí ainda de ser uma área mais plana. Tá. Assim, como tudo na vida, nada é fácil, tudo é trocado. Então tem que fazer as contas direitinho, porque é um custo caro, uma investimento caro. A gente está tendo uma dificuldade no mercado falando nessa época do frio, né? O frio você cai em produção muito grande, você tem que ter um preparo para o frio. No verão você coloca, eu não vou falar unidade animal, porque a gente trabalha mais com novilha, o pivô do novilha é bem melhor do que o garrote, sabe? O garrote, quando ele chega aí, uns 20 meses, ele começa aquela fase de puberdade ali, então ele fica bem, começa fazer aquele barreiro, aquele negócio, tudo ele não é muito bom. Mas a novilha é muito boa, ela é mais grossa, ela mexe mais fácil. Então você chega a ter 10 por
hectare uma média por um tempo bom. Depois você vai reduzindo, vai programando, mas tem que ter nessa época do frio, esse tempo aí ficou, teve dias lá que um dia atrás do outro, assim, começou na nossa agora, os 10 dias, segundo abaixo de 6 graus lá, e no outro dia talvez até 28, 30. Então, tem dia que dá uma diferença de 25 graus lá. E esse ano foi o ano de temperaturas baixas aqui para nós, né? Ele pegou para trás, baixou de 13, 15 graus, aí a braquiária, ela... para o crescimento, né? A temperatura passa a ser o limitante, né? Na mesma bombaça, que a gente vamos lá na bombaça, né? Mas assim, tem ajudado muito. É uma área que eu não ia vender, uma área que eu gosto. A gente sofreu muito. Você faz todas as energias, assim, mês de janeiro, fevereiro, março. Veraneiro é de novembro até março, que normalmente muitas vezes arrasa a propriedade, fica 40, 50 dias, 2 meses, assim, chovendo um pouco, tem que queimar tudo. É isso aí. É isso aí. Mas assim, com 60, 80, 100 hectares, pivô mais ou menos vai girar em torno disso. Júlio, me fala uma coisa, oferta de água, rio ou poço, em função de disponibilidade ou tem alguma questão técnica? Geralmente a captação superficial vai ser mais barata do que a captação via poço, né? Porque você viu, a gente falou aí de 60 mil litros no hectare, né? Quando a gente coloca isso daí em uma área para gerar um pivô, por exemplo, vão ser poços de vazão elevada, né? Então vão ser poços caros, né, para furar. E mesmo assim há necessidade de fazer aquele bolsão de depósito de água? Não necessariamente. O projeto é que vai mandar, né? Se for por exemplo, se o poço for gerar um pivô só, já dá para girar direto no pivô. Agora, eu quero irrigar mais do que um pivô, por exemplo. Aí vamos tirar a água do poço, jogar num tanque pulmão, para desse tanque pulmão depois distribuir, né, para o meu projeto futuro, né? São, assim, realmente a gente precisa pensar muito bem naquilo que a gente quer, não só hoje, mas no futuro, porque às vezes o investimento que vai fazer agora, ali na frente você vai ter que fazer um outro investimento que já poderia ter feito de uma vez só. Agora, captação superficial é quase via de regra mais barato do que a captação de água subterrânea, tá? Principalmente para pastagem, que a gente não tem, e para pivô, né, que a gente não tem muito problema, questão de, dá para filtrar água. Se fosse um projeto de gotejamento, por exemplo, estava comentando também, por exemplo, laranja, o pessoal costuma fazer muito com gotejamento, e aí faz projeto com poço. Por quê? Porque aí a qualidade da água interfere diretamente no sistema, né? Dependendo da fonte de água que eu for pegar, eu vou precisar de muita filtragem, às vezes até inviabiliza. Então o pessoal vai lá e fura poço, para poder tocar o sistema. Tá? Mestre, uma pergunta, professor. A gente está falando muito assim de irrigação de pastagem, mas vamos pensar a irrigação para fazer por lugar. Certo. O interessante é fazer, digamos, uma capineira, tirar 2, 3 suportes. É uma outra situação, né? Não só uma capineira, mas plantio de milho para silagem, por exemplo, né? Integração lavoura-pecuária também, né? Então, sim, na verdade, vai precisar escrever o que a gente quer para colocar na ponta do lápis, né? Muitas vezes a irrigação só para produzir o pasto talvez não seja o mais interessante, mas quando você consegue produzir, né, uma silagem, fazer fazer uma integração, né? Às vezes até pensar no grão, por exemplo, você começa a colocar na ponta do lápis para viabilizar o seu negócio, né? De repente, eu vou pegar aquela quantidade enorme de vou dar uma dia, de repente, uma capineira, uma coisa assim, teoricamente, assim, não mas não vai fugir muito disso, viu? Quando a gente pensa em produção vegetal, mais ou menos a gente vai ficar em torno de 4 a 8 milímetros nas épocas de máxima demanda, né? Janeiro sem chuva, por exemplo, fevereiro sem chuva, temperatura lá em cima, né, umidade relativa do ar muitas vezes baixa e evapotranspiração elevada, tá? Você falou de volume de água, considerando uma evapotranspiração de 6 milímetros, o que seria necessário para você voltar uma produção de massa no verão? Mais 6 milímetros?
disponível 12 milímetros por dia? Não. Quando a gente fala de... Vamos pegar aqui no verão, a evapotranspiração, considerando a eficiência, porque a gente sempre tem que aplicar um pouco mais, porque nenhum sistema é 100% eficiente. Então, se eu preciso repor 6, se eu aplicar 6, não chega a 6 para a minha planta. Preciso aplicar sempre um pouquinho mais, né? Mas vamos colocar aí 8 no máximo, dificilmente vai passar de 8, o que eu preciso aplicar naquele dia, no dia, tá? Isso é o que já perdeu, o que vai perder. Isso. E o que mais essa planta vai precisar para voltar? Não, então, mas o meu pensamento, Neto, é sempre assim, ó, o que eu preciso é repor aquilo que a minha planta está perdendo. Aí você pode falar assim para mim, que nem o João falou, ó, mas aqui o meu turno de rega é de 4 dias. A menos que o meu sistema consiga fazer minha irrigação tudo num dia só, aí eu preciso aplicar para 4 dias aqui e eu fico 3 sem irrigar. Mas geralmente o que acontece? Eu vou aplicar para o meu turno de rega aqui, mas a minha irrigação vai funcionar no dia seguinte. Não funciona aqui, mas funciona na área, no setor da frente, né? Então a conta que a gente precisa ter é 8 milímetros por dia. Se garantir que tem essa água, é o que a sua cultura vai precisar. É mais ou menos assim, ó. Eu encho o tanque do meu carro. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho 2 formas de abastecer. Eu consumo durante um dia, vou lá e abasteço um pouquinho. Ou eu vou utilizando até chegar na reserva. Quando chegar na reserva, eu fiquei 4 dias sem colocar combustível, mas quando eu colocar, eu vou ter que colocar um monte. Dá 8 milímetros por dia. É isso, tá? É isso aí. Essa propriedade aqui, ó, aqui em Teodoro Sampaio, né? Sistema irrigado, ó, no verão a gente consegue ver a qualidade da pastagem que a gente consegue tirar, fazendo as adubações, correção do solo e colocando água aí, ó, né? Dá para muito boi comer essa salada aí, né? Para pastagem, para grandes pastagens é o sistema mais utilizado, né? Como eu falei, tudo tem os seus prós e os seus contras, né? A vantagem dele é com o sistema automático, que enquadra em grandes áreas. Eu também falei assim, que quanto maior o pivô, mais econômico ele é, porém, o manejo da irrigação passa a ser mais difícil quanto maior ele é também, tá? Porque lá na frente você começa a ter uma lâmina, né? Na verdade, uma intensidade de precipitação muito alta. Esse aqui é Tifton. Esse aqui é Tifton. Isso aqui é uma propriedade ali em Lins, dos Bertin, mas é para gado de leite, né? Isso aqui é Tifton, né? Debaixo do pivô. Existe um outro sistema, né? Que é o gotejamento enterrado, subsuperficial, né? Eu até coloquei assim, ó, loucura ou visão, né? Hoje eu ainda acho que é loucura, né? Mas o tempo, na verdade, pode mostrar que não, né? Qual que é o princípio desse sistema aqui? É a cada 50 centímetros passar uma mangueirinha com gotejador enterrado, né? Que vai fazer essa irrigação direto lá na raiz da planta, tá? Sem dúvida é o sistema mais eficiente que nós temos dentre todos, né? A gente consegue alcançar aqui até 98% de eficiência na aplicação de água. A fertirrigação aqui também vai muito bem, porque você está colocando o adubo, na verdade, direto na boca, né, na raiz da planta. A aspersão que perguntou, dá para fazer fertirrigação, por exemplo? Dá. Só que você vai aplicar água, essa água, uma parte dela evapora, né? Então leva junto o adubo, se for o nitrogênio, leva para a atmosfera. Aqui não, aqui a gente está colocando o adubo lá direto na boca da planta, tá? Só que eu não estou vendo nada. A água está saindo por um orifício milimétrico, né? Eu só vou verificar algum problema nesse sistema aqui quando eu começar a ter a reboleira. Claro que, né, é um sistema que depende muito do monitoramento de pressão, né? Então, cada setor você precisa ter manômetro para poder aferir a pressão,
conforme você vai vendo, né, mudanças, variações na pressão, conforme eu tenho um gotejador que vai entupindo, a pressão do setor começa a aumentar. Então você tem que entrar, né, com a aplicação de produtos para fazer o desentupimento, né? Agora é assim, na teoria tudo é muito simples, né? Na prática eu não estou vendo o gotejador, não sei se está entupido, se não está. Dependendo da minha fonte de água, eu preciso ter um sistema de filtragem muito bom. E uma coisa que eu aprendi com um colega que trabalhava, né, numa indústria de gotejamento. Ele falava assim, gotejador vai entupir. A questão é, quando ele vai entupir? O que eu tenho que fazer, o que é? Levar o máximo possível para ele entupir. Mas ele falava assim, que vai entupir, isso é fato, né? E o custo do sistema ainda é um custo muito elevado, né? A gente está falando de custo aí de 35 a 40 mil reais por hectare, né? Então é um custo muito elevado para investir em algo que eu não estou vendo. Tá? O custo hoje de uma aspersão? Da aspersão? 100 hectares, por exemplo. Se for aspersão convencional, a gente está falando aí de algo em torno de 15 mil reais o hectare no sistema manual, 18 a 20 mil reais o hectare num sistema automatizado, aspersão convencional. O que inclui isso? Inclui material e a instalação disso. Água, energia não. Água e energia não. Tudo que a gente falar, considerando que a gente vai ter energia disponível. E a água também para fazer a captação. E assim, considerando uma média. Quanto mais distante tiver a fonte de água e quanto maior o desnível que eu tiver que pegar a água para irrigar, maiores vão ser esses custos. Quanto mais próximo e menor o desnível, mais barato vai se tornando, né, o conjunto do sistema. Tá? Agora, aí o pivô, né, que é um outro sistema, aí esse custo já vai mais para cima. Nós estamos falando em torno de 30 a 35 mil reais o hectare. Qual que você falou que é o 20? Aspersão convencional, aquele primeiro que eu falei para você. Não, pivô, uma área de 100 hectares aí. De 30 a 35 mil mais ou menos o hectare. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Tem um caso de um conhecido que parece que a área dele é um pivô de 70 hectares e que deu um problema de nematóide na área dele. Tem certo. algum link entre esse nematóide com área específica em relação à irrigação? Não, que eu imagino. O que ele tinha plantado lá? Então, o nematóide é o seguinte, o nematóide, assim, tem que cuidar para ele não entrar. Geralmente ele entra como? Às vezes por questão de material vegetal que traz, né? Por exemplo, muda, implemento de uma área contaminada para a sua propriedade. Depois que ele entrou, aí o negócio é conviver com ele. Às vezes o que é conviver com ele? Às vezes o nematóide é específico para alguma cultura, é deixar de plantar aquela cultura e cultivar uma outra cultura, é plantar alguns adubos verdes que conseguem, né, você consegue fazer com que o nematóide, né, infecte ela, penetre nela e depois você arranca e tira fora. Aí é conviver, depois que entrou. Mas assim, com o sistema de irrigação em si, eu não vejo nenhuma relação. Tá? A irrigação até ameniza um pouco. Ele acaba no sistema radicular, e aí você tendo água, desce mais. Aí, né, só a implantação desse sistema de gotejamento, imagina, né, a cada 50 centímetros você ter que ficar passando, né, passando mangueira, né? Claro que isso é feito de maneira mecanizada, né? Mas assim, é um transtorno, tá? E dependendo da profundidade também, você tem que tomar muito cuidado com a questão de revolvimento de solo para não danificar. Aqui acho que eu vou passar aqui, na verdade eu trouxe aí só para falar, né, que a irrigação, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, né, João? Essa aqui é uma fotografia da Embrapa, né? Se for só um cultivo, quantos % do tempo que você está tendo operação ali, cultivo na sua propriedade? Quando você faz, né, safra com safrinha, você vai aumentando isso, né? Mas eu me coloco na pele do produtor, né? Porque para ele semear, por exemplo, a soja, ele depende de umidade no solo, né?
Então, se não vem a chuva, ele começa a atrasar o plantio dele. Aí depois ele tem que entrar com o milho. Aí o milho, por exemplo, você já tinha uma janela de plantio, ou seja, né, quando a gente fala de integração, tudo bem que o sistema promove uma série de melhorias que a irrigação acaba, né, nas discussões se tornando secundária. Mas eu ainda acho que essa discussão ela precisa ser trazida para garantir, né, o produtor falar assim, não, então meu planejamento é tal semana de setembro eu vou semear a soja, por exemplo, e ter condições de manter o seu planejamento. Mas isso ainda precisa ser muito bem discutido, né? Agora, com relação ainda à ILPF, você pôs uma foto anterior aí do eucalipto aí. É sabido que o eucalipto tira a água sempre seco ali. Você tem que ampliar a tua área de irrigação por conta da ILPF? Na verdade, eu desconheço ainda, Neto, eu trouxe aqui só a questão da ILPF, mas eu desconheço ainda áreas de ILPF com irrigação, com um componente florestal, né? Porque quando a gente fala de ILPF, a maioria das propriedades faz o ILP, né? ILP, né? Que é lavoura pecuária. Inclusive as árvores acabam muitas vezes atrapalhando a questão de maquinário. O eucalipto, certamente ele é uma bomba extratora de água, né? Mas eu não tenho nem como te falar, porque assim, nunca nem vi nada parecido para se você tem que aumentar a lâmina por conta do eucalipto ou não, tá? Isso eu não consigo te responder, né? E por fim, pessoal, eu vim aí também para trazer para vocês que o governo de São Paulo tem uma linha de crédito, né, específica para irrigação, chamado Irriga Mais São Paulo, tá? Essa linha de crédito, ela é uma linha de crédito que ela abrange, no começo ela abrangia produtores que tinham área máxima aqui no estado de São Paulo de 500 hectares, agora esse limite foi dobrado, né? Então, produtores que tenham até 1.000 hectares aqui no estado de São Paulo, pode ter outras propriedades, né, em outros estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não tem problema, mas aqui em São Paulo, no máximo, né, de área pode ter 1.000 hectares, ele tem essa linha de crédito que financia sistemas de irrigação, financia também outras coisas, tá? Energia solar, drones, sensores, estufas, armazenamento, né, barramento não, como fala? Construção de reservatórios, né? É uma linha de até 5 milhões de reais por produtor, tá? Por CPF de produtor, pagamento de até 60 meses com uma carência de 18 meses, né? Então o prazo de pagamento é um pouco apertado, tá? Mas ele tem atualmente a taxa de juros dele começa de 4,5% ao ano e no máximo vai até 9,75% ao ano, né? Quem faz esse enquadramento não é a CAT. O governo contratou cooperativas, né? Então, existem 3 cooperativas, a Cooper Citrus, a Cooperativa de Olambra e, se eu não me engano, acho que é Coopersol, se eu não me engano, mas essa terceira eu não... Precisa dar uma olhadinha, se alguém tiver interesse depois eu passo. O produtor tem que procurar essas cooperativas de crédito e elas vão fazer o projeto, vão fazer esse enquadramento para verificar qual é a taxa de juros real, né, que o produtor vai pegar, mas ela tem que ser de no máximo 9,75% ao ano. A Cooper Citrus, ela faz parte do sistema Sicom, mas não é a Sicom, não, é a Cooper Citrus, tá? Que não tem escritório aqui na nossa região, mas entre em contato, eles mandam um técnico, porque esse técnico da cooperativa vai ter que ir na propriedade, fazer a avaliação, se tem água disponível, se não tem, capacidade de pagamento, tamanho da propriedade, para definir o projeto técnico e também para definir essa taxa de juros, né? Qual vai ser os juros que vai ser empregado para cada produtor. Tem dinheiro na linha, tá? Está com dificuldade de gastar o dinheiro, de comprometer o dinheiro, né? Então, se alguém tiver interesse, pode procurar essas cooperativas de crédito. Se precisar também, pode me procurar lá na CAT, que aí a gente liga junto e, né, quem tiver interesse, eu estou à disposição, tá? Bom, aí, né, as chaves para mim do sucesso é fazer conta de tudo aquilo que a gente vai fazer, aproveitar as facilidades que hoje nós temos, né, as modernidades, para dar o passo de acordo com a nossa perna.
E aqui, pessoal, só para trazer uma reflexão, né? Que às vezes a gente fala da nossa região, que é difícil, né? Aqui, ó, só como ilustração, existe um deserto aqui na Arábia Saudita, né? Que é deserto, tá certo? Ó, isso aqui é uma imagem do Google, uma imagem lá do satélite, de quilômetros de altura, né? Em 1984, ó, nesse deserto aqui não tinha nada. Em 1988, a gente começa a notar aqui, ó, umas manchinhas verdes, tá? 1991, 1995, 2005, 2015, 2020, tá? E é isso aqui que a gente vê de cima, né? Qual é a dificuldade que os árabes têm aqui? Eles têm que buscar água a mais de quilômetro de profundidade, né? Porque a água lá é como se fosse o petróleo, ela está confinada lá no subsolo. Eles estão explorando essa água, que nessa situação aqui é um recurso finito, né? Por quê? Porque eles estão trazendo ela para a atmosfera, eles estão produzindo, essa água está voltando para a atmosfera, mas não vai mais chover lá, não chove mais nesse local aqui, né? Então eles estão tirando o recurso hídrico, inclusive eles sabem que eles vão conseguir explorar isso pelos próximos 30 anos, né? Mas eles decidiram, né, pegar nessa região aqui, explorar o recurso hídrico, que é tão importante para a produção, né, vegetal. Quando a gente vê isso, nós que achamos, né, muitas vezes que nós temos dificuldades aqui, mas assim, não é nada comparado com o que algumas regiões no mundo passam, né? Então, pessoal, é isso que eu, né, gostaria de trazer. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição aí para as perguntas, para as dúvidas, e novamente me coloco à disposição, se não agora, né, durante as semanas aí lá na CAT, atendê-lo será um prazer. Muito obrigado pela atenção. Se ficarmos 2 dias sem energia, em qual situação? 2 dias sem irrigar. Prejuízo? Depende, né? Na vida, como eu vou dar uma resposta de um bom agrônomo, depende. Se eu estiver cultivando pasto, 2 dias sem irrigação não é nada. Se eu estiver irrigando alguma cultura extremamente sensível à falta de água, na época do florescimento, por exemplo, vou dar um exemplo para você, feijão, por exemplo. Na época do enchimento do grão, 2 dias sem água, é um prejuízo grande, tá? Então, para uma situação não representa grande coisa, para outra pode representar muita diferença. De queda de energia. Isso é um problema, né? Não só ter energia, mas é ter energia com qualidade, né? Num padrão só, né? Eu participei de algumas reuniões, e aí eu sou até testemunha assim, que o PI ele chamou as concessionárias de energia para conversa, né? Porque, assim, pode parecer algo meio esquisito, né? Mas as concessionárias, em contrato, elas têm uma necessidade contratual de expandir a sua rede, mas eles acabam direcionando muitas vezes isso para as cidades ou para os arredores, porque eles não sabem a demanda do meio rural. A gente não consegue levar informação para eles de falar assim, olha, aqui eu preciso de energia, né? Então, você vê que às vezes a gente peca na comunicação e na organização. Pessoal, mais alguma pergunta? O Júlio vai estar com nós aí mais um tempo e depois também está à disposição aí na regional. Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, ele pode aproveitar. Eu estou atendendo lá no Bosque, no 4º andar agora. Nós estamos sem o prédio nosso lá, a gente foi desalojado, tá? Só aparecer lá. Pessoal, antes de encerrar, então eu queria agradecer o Júlio, né, pelo brilhantismo. Quando eu convidei ele, eu sabia que eu não podia esperar menos, então Júlio, eu que agradeço. E queria dizer para todos, né, o Júlio é uma pessoa super acessível, então quem precisar, depois procurar ele, tirar dúvida, conversar, algum projeto, inclusive é parceiro da gente
da João Menezes Associados. Queria agradecer os apoiadores do café, né? A João Menezes Associados, a Soes, a Coima, a Premix, a Cicobi Credilária, a Raça Forte, a De Carvalho John Deere, a Raposo Pneus, a Liane Veículos, o Hotel Chaparral, Leilo Sul, Adubos Percel, Massagem Corretivos, a única, né? Bolos da D e GPB. Então agora eu vou fazer um sorteio, pessoal. Então, ó, lembrando novamente, dia 10 de outubro, nós vamos ter um evento super especial aqui em Presidente Prudente, na Casa do Médico, o dia inteiro. Vão ter palestras com todos os professores da Exalc. Que dia da semana? Uma sexta. Uma sexta-feira. E vai ser um ambiente gostoso lá na Casa do Médico. Palestrante de alto nível. Eles fazem esse evento uma vez por ano em alguma cidade e esse ano vai ser aqui no Prudente, então nós precisamos prestigiar, né? E então eu vou fazer um sorteio de 4 ingressos, depois eu explico na hora de fazer a inscrição, tem que colocar um código lá que eu vou passar os sorteados, né? Então eu vou sortear os números aqui, ó, e depois de sortear, aí depois eu passo para a pessoa como é que ela faz para. Então, ó, aplicativo aqui, ó, para ninguém dizer que 10. Dona Benedita Vilma. Só aguenta vir aqui para tirar uma foto? Estou aqui numa torcida. Só aguenta vir aqui para tirar uma foto? Vem cá, Júlia. Opa! E hoje, ó, tá vendo? Tô retornando. Dia 10 de setembro eu já queria ir. Pra cá. Tem que aparecer os apoiadores. Aí. Então depois eu passo para a senhora. Vamos sortear mais um. 16. Reinaldo. Vem cá, faz favor, Reinaldo. Eu já paguei os 200. Aí, então, já vai. Faça com meu filho. Então tá bom. Tirar uma foto. Vem cá, Júlio. Vem cá. Vamos lá. Foto. Palestrante. Ganhador sorrindo. Aí, agora eu vou sortear o pluviômetro para uma coisa pouco usado, né? Pessoal, lembrando, esse pluviômetro aqui é oferecimento do sindicato e o sindicato pede a todos que participem, que se associem, né, para a gente aumentar a base de sindicalizados, para que o sindicato cada vez dependa menos de algumas verbas que vêm de outras instituições e ir melhorando a independência do sindicato, né? Então vou sortear um pluviômetro aqui. Tomara que você esse é um produto que não pode ficar sem usar. E agora vamos sortear mais 2 ingressos, hein? Se fosse eu, não ia ganhar nunca. Eu não ia bom nessa. O Neto é o 13. Não pode pôr número 13.
Tem que pular o número 13. Em cima da hora eu tentei. Eu ia pular, mas não deu. Mas podia ter pulado, aí a gente pulava. E mais um ingresso. Eu dizia que é o 13 ia trazer sorte. De novo. Vai dar sorte isso aí. E esse celular está viciado. 17. Doutor Adelson. Ó, doutor, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Passo a